Million thoughts are spinning round in my head. My boss holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where were we? Said you changed and a lot. Got the memories still popping up. Show me your heart, show you mine. You go first, I will whine. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. Million thoughts are flying from my head. Let's kiss them away and stay in my bed. Just to know that you are mine. I'm floating on air, and I wanna let it show. But I know how it goes. It's supposed to feel incredible. We have changed, but not that much. Guess our memories are catching up. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. We have changed, but not that much. Guess our memories are catching up. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão aqui às quartas-feiras nos nossos canais, podendo transmitir e falar um pouco mais sobre a psicanálise, claro, sobre esses tão grandiosos conceitos que giram aqui em torno dela. E hoje nós vamos falar de um grande conceito da psicanálise, não só da psicanálise, mas um conceito que gira, claro, em torno da questão humana, o amor. O que é, de fato, o amor? Como se constitui o amor? E, claro, acima de tudo, entendermos, pela perspectiva psicanalítica, quais são as bases do amor? O que de fato é amor? O que é desejo? O que é paixão? O que faz, de certa forma, o sujeito construir
uma ideia, uma representação, um enlace, um vínculo em torno do amor. E por que o amor, que ao longo da história, seja pela filosofia, pela antropologia, pela mitologia e por tantas outras fontes de saber e por tantas discussões criadas ao longo do tempo, porque o amor, que deveria ser uma fonte de união entre os seres, muitas vezes faz distanciamento, faz obstáculo, faz conflito. O que, na verdade, quando se ama, se espera do outro? Será que você, que hoje acompanha essa nossa transmissão, é capaz de responder essa pergunta? Será que somos, de fato, capazes de compreender toda essa dimensão do amor? Então é sobre isso e sobre diversas outras questões que nós vamos discutir ao longo desta série que iniciamos hoje. A teoria do amor na psicanálise. Nós que vamos iniciar essa discussão a partir da leitura de um livro super interessante, um livro da coleção Psicanálise Passo a Passo, uma coleção que, para quem está iniciando as leituras no universo psicanalítico, para quem é amante da psicanálise, para quem já é formado, são pequenos livretos que trazem contribuições grandiosíssimas. É uma pequena coleção da Jorge Zahar, da editora Jorge Zahar, e aqui escrito pela Nadia Ferreira, chamado A Teoria do Amor. E é justamente sobre essa obra que nós vamos aqui tomar como referência e vamos discutir, dialogar, tentar construir considerações sobre o amor. E claro, nós sabemos que o amor já traz inúmeras discussões, muito mesmo antes da psicanálise ter sido criada. É uma discussão que nasce com os filósofos, com os pensadores, e muitas pessoas já se perguntavam sobre a origem e a natureza do amor. E nisso se contaram muitas histórias, algumas mirabolantes, sobre amor, sobre morte. Os poetas que buscaram, através dos seus escritos, das suas palavras, de seus versos, dos seus sonhos, das suas saudades e também das suas tristezas, descrever muitas coisas sobre o amor. Quando buscamos estudar e nos aprofundar mais sobre essa questão, nós percebemos que na literatura ocidental, principalmente, a partir do século XII, há-se uma associação do amor com a dor, do amor com o sofrimento, e mais, com a promessa também de uma felicidade. Mitologicamente, nós temos Eros
como representante do amor. Eros, aquele anjinho com uma flechinha que acerta as pessoas e se tornam apaixonados, uma das figuras, mas vale a pena mitologicamente entender a história de Eros. Esses dias até mesmo aqui no Psicanálise Sem Conceitos, eu trouxe o mito grego de Narciso e recebi diversas considerações e comentários de pessoas que disseram: nossa, não conhecia o mito por essa via. E vale a pena a gente conhecer essas origens. E aquelas pessoas que eram então feridas pelas setas de Eros ficavam à mercê das venturas e também das venturas, das boas e das más sortes, da fortuna e do infortúnio derivados do amor. E esses reveses, claro, não levaram o homem a abrir mão de uma certa ilusão criada em torno do amor, como se através do amor fosse possível encontrar a felicidade, como se o amor fosse o sinônimo de uma determinada plenitude. E isso é super interessante, percebemos como que a sociedade carrega, de certa forma, esta ideia, essa representação, ou podemos dizer, por outra via, até mesmo essa necessidade. E é super interessante como vamos ver a partir das contribuições freudianas e também, claro, a partir das releituras da obra freudiana, e claro, estamos falando aqui das contribuições de Jacques Lacan, e de uma obra que desde o início gostaria de deixar aqui como uma indicação de leitura, que é o Banquete de Platão. O Banquete de Platão é uma obra interessantíssima, porque Sócrates, num dado momento ali, não só Sócrates, mas diversos outros pensadores daquela época estão num banquete. O banquete, naquela época, era, de certa forma, um simpódio, um local para discussão, um local para tecer elogios, para falar, discutir, pensar. E eles resolvem falar sobre o amor. E cada um dos convivas daquele simpósio decide, então, falar sobre o amor. E é super interessante como que cada um desses convivas vai tecendo ali as suas contribuições, as suas ideias, a partir do que se tinha até então, dos mitos, dos deuses, das ideias filosóficas até então concebidas naquele momento sobre o que se tratava o amor. E Jacques Lacan, partindo não só das contribuições freudianas, das suas releituras, mas também tomando como ponto de partida o Banquete de Platão, ele tece o Seminário 8, denominada a transferência. E decide falar, então, sobre uma temática super interessante que seria o amor transferencial. Mas ali ele também fala sobre o amor. E traz considerações interessantíssimas. E esse livro se torna, então, fundamental para nós que queremos, de certa forma,
explorar um pouco mais dessa temática, entender um pouco mais sobre o que de fato se tem por trás do amor. Então, para aqueles que já estão aqui conectados conosco, seja aqui no Instagram, ou seja aqui nos nossos canais no YouTube, quem nos acompanha pelo Instagram, sempre faço aquele convite, clica aí no link que está aí na descrição da bio, muda lá para o Instagram, onde a gente pode administrar melhor as perguntas, vocês podem interagir de uma forma muito melhor conosco. Para quem já está conosco aqui no YouTube, uma boa noite a todos vocês. Muito, muito obrigado pela participação. Sei que na quarta-feira à noite vocês podem ter aí muitos outros compromissos, mas decidiram estar aqui. Edileuza, boa noite, seja bem-vinda, viu? Uma alegria ter você. Eliana, boa noite. Lúcia, boa noite. Anívia, Nara, sejam aqui muito bem-vindas. Olha, a Eliana, a Edileuza, a Lúcia, a Nívia, a Nara, o Cristobal, sempre presente conosco. Cleusa, seja bem-vinda. Maria Lima, a Ana Paula, boa noite, Ana Paula. E a Gabriela, que maravilha. E, pessoal, claro, não deixem também de fazer aqui os seus comentários, colocarem aqui também as contribuições que vocês têm também sobre o amor, tá? Luan, boa noite, seja bem-vindo, tá? Uma alegria ter você conosco. É claro que a nossa discussão aqui se trata de explorarmos esse conceito do amor por uma perspectiva psicanalítica. E nós sabemos que todos os sujeitos, de certa forma, são atravessados pelo afeto. Como dizia aquela máxima tão simples, composta por duas palavras. O afeto afeta. E o amor está aqui nessa categoria dos afetos. E o amor faz parte dessa condição humana. Quem nunca sofreu uma decepção afetiva, amorosa? Quem nunca sofreu, de certa forma, uma dor de uma rejeição, de um desamparo, uma dor por não ter sido olhado, admirado, reconhecido? Tudo isso trata-se da dimensão do amor. Por isso que vale sempre a pena entendermos essa perspectiva por uma dimensão um pouco além. Eu acho super interessante quando Freud decide, num dado momento, falar sobre a metapsicologia. A metapsicologia, a bruxa metapsicologia. E metapsicologia quer dizer para além. Metafísica, para além da física. Metapsicologia, para além da psicologia. Não rebaixando o termo utilizado, mas quer dizer, precisamos ver um pouco mais além. E o amor, também muitas vezes, nós precisamos começar a olhar, a entender, para além de algumas perspectivas, do qual a gente aborda na contemporaneidade, de uma forma genérica. O amor não pode ser só visto como o amor que uma criança tem pela sua mãe, um filho tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu primo, uma mulher ou um homem tem pelo seu parceiro, parceira, e dentro de todas as configurações possíveis. O amor está para além dessa dimensão.
E é para além dela que nós também devemos entender. Do que se trata toda essa Constituição? Todas essas histórias, todos esses reveses. Porque muitas vezes, ao longo do tempo, e, claro, em todas essas narrativas da qual a gente observa, o amor é ilustrado com uma certa plenitude. Quando observamos, por exemplo, os contos, os mitos, as histórias infantis, o amor tem essa categoria. E muitas vezes isso ajuda o sujeito a criar uma certa fantasia ou uma representação do amor que faz com que isso alcance ainda mais a categoria do inatingível. Você está dizendo que o amor é da categoria do inatingível? Sim, eu estou dizendo que o amor é da categoria do inatingível. É uma visão pessimista do amor? Não é disso que se trata. Estamos dizendo que muitas vezes as representações e as fantasias que o sujeito cria em torno do amor são inatingíveis. E diante do inatingível, só existe uma resposta. E psiquicamente, sabe qual é essa resposta? Se chama frustração. Por isso vemos tantas e tantas pessoas frustradas, decepcionadas nas relações amorosas e afetivas. Primeiramente, porque não sabem o que querem. E por isso que nós vamos falar de desejo ao longo dessas construções que vamos tecer aqui. E segundo, porque criam representações para além do alcançável. Claro, amar é um acontecimento que não se esquece. Quando a gente é surpreendido pelo amor, seja por um gesto, seja na adolescência, seja na vida adulta, por uma pessoa, por um olhar, por um carinho, por um modo de ser tratado ou tratada, as coisas se transformam. O cotidiano se transforma. Tudo parece que adquire um novo sentido. Mas amar é isso. Sim, amar é isso. Mas não é só isso. Amar também envolve outras coisas. E esse ponto é super interessante. E ao longo destas séries sobre o amor, nós vamos falar muito sobre isso. Existem provocações super interessantes, frases super bacanas que nós podemos colocar aqui para refletirmos. Muitas vezes as pessoas acreditam que ao encontrar aquele homem, aquela mulher, aquele parceiro, aquela parceira que o completa, que aquilo vai trazer, de certa forma, toda a plenitude, todo o sentido que falta para a pessoa.
E, a princípio, ela experimenta uma conversão, uma subversão de muitas coisas. Mas ela percebe também que, ao passar de um determinado período, de um determinado tempo, que não completa tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela queria. E começa a haver uma certa decadência na admiração, no envolvimento, até mesmo no desejo. Por que isso acontece? Porque nós somos mutáveis. Porque nós mudamos o nosso desejo também. Esse meu óculos, eu não desejo mais. Porque, de certa forma, agora eu possuo. Por mais que eu goste dele, ele agora é meu. E talvez eu passe a ser seduzido por diversos outros óculos quando eu passo por uma vitrine de uma ótica. Por outros óculos que têm outras características. E assim acontece com o amor. Talvez inicialmente eu sou fisgado por uma característica desta pessoa, do amado. Mas logo, logo eu desejo outra característica, e outra, e outra, e outra. E nisso se caracteriza a mutabilidade do amor. E se muitas vezes a pessoa não for capaz de perceber que o amor se transforma, isso não quer dizer mudar o parceiro, a parceira, mas criar juntos nessa relação características, construir juntos características que atraem um ao outro, a coisa entra em decadência. Por isso as pessoas muitas vezes sofrem afetivamente, porque também muitas vezes não estão dispostas a fazerem estas construções. Fernando Pessoa tem aqui um poema super interessante, lá no Guardador de Rebanhos. Ele diz assim: porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Entretanto, nada instiga mais a busca pela verdade do que o amor. E é super interessante como que, a partir disso, nós percebemos como que Jacques Lacan, lá nos seus seminários, vai fazendo essa relação intrínseca entre o amor e a verdade. E nos afirma que tanto o amor como a verdade têm uma estrutura de ficção. E que eles criam artifícios com a função de criar uma tela protetora diante de enigmas sem decifração. O que seria a ficção? A ficção é uma tentativa de dizer verdades, de criar uma forma de transmitir alguma coisa
que não existe, que talvez não possa ser totalmente transmitida. E muitas vezes o amor entra nessa categoria. Professor, mas o amor, nós sabemos tanto sobre ele? Sim, sabemos tanto sobre ele, sobre outras perspectivas. Para quem trabalha na clínica psicanalítica, é muito fácil descobrir que as pessoas não sabem sobre o amor. E é tão fácil perceber isso na escuta dos nossos analisandos. Pode perguntar para o seu parceiro, para a sua parceira. Pode perguntar para o seu irmão, para a sua irmã, seu amigo. Para quem convive ao teu lado. O que para ele de fato significa o amor. Eu lhe dou certeza absoluta que ele vai ter dificuldades em responder instantaneamente sobre isso. Pois bem, o amor gira em torno de algumas fantasias do sujeito. E o amor faz quebrar um certo limite entre a verdade e a mentira. E conduz muitas vezes o ser humano a alguma coisa da ordem, então, daquilo que poderíamos chamar de intransponível. Por isso que o amor muitas vezes nos leva a lugares, a situações nas quais nunca imaginamos. Quando a gente ama, de fato somos capazes de agir, de fazer, de sentir coisas que não sentimos antes. Situações que nunca imaginávamos. Às vezes até mesmo a cometer atos ridículos que nos faz sentir muitas vezes ao mesmo tempo alegres e também tristes. Basta ver alguém que está amando e, claro, seus comportamentos diante daquele que ele quer ou ela quer conquistar, para a gente perceber todos estes comportamentos. Muito bom! Vamos lá, temos mais pessoas que estão aqui. Vanilda, boa noite. O Cristobal nos diz, o amor deve ser vivido como algo muito além do apego, claro. Deve ser entrega, doar-se sem pensar no amanhã. Super interessante, Cristobal. E vamos falar muitos aspectos sobre isso. Maria Lima diz assim, não creio que o amor seja um sentimento, mas experiências. O afeto é um sentimento. Maria, vamos trazer aqui muitas contribuições a respeito dessa temática, tá bom? A Regina, boa noite, Regina. Maria Lima ainda traz assim, ó. Penso que toda a humanidade está em busca do amor e da verdade. Claro, tá? Giramos em torno disso. Giramos em torno dessa necessidade de sermos reconhecidos, de sermos amados, de sermos admirados, olhados. E tudo isso, de certa forma, gira em torno dessa dimensão do amor. Então, claro, estamos em busca do amor e também da verdade, porque ser reconhecido, ser amado, ser admirado, isso dita muitas vezes sobre a verdade subjetiva do sujeito. O grande problema, muitas vezes, nessas circunstâncias, é que, muitas vezes, o sujeito
não reconhecendo as suas próprias verdades, ele acaba misturando as bolas. Como assim misturando as bolas? Muitas vezes essa verdade do sujeito, essa necessidade de ser olhado, admirado, reconhecido, amado, acaba sendo confundido com o que verdadeiramente é amar ou ser amado. Podemos dizer por uma outra via que muitas vezes a carência do sujeito acaba colocando ele sobre situações que ele acredita supostamente ser amor, ou ser situações amorosas e que não são. Então, diferenciar, Maria, ao longo de uma análise, ao longo de um tempo, diferenciar isso tudo é muito importante para que o sujeito possa se ver livre realmente dessas coisas. O que é de fato a minha carência, para que eu não confunda e não entre num relacionamento que seja uma fria para a minha vida. Quantas e quantas pessoas conhecemos que, de certa forma, entram em relacionamentos não por amor, mas para suprir muitas vezes essas necessidades por não conhecer as suas próprias verdades. Bacana, vamos aqui em sequência. Quem tiver aqui perguntas, por favor, coloquem elas que nós vamos respondendo essas perguntas aqui ao longo dessa nossa aula. Bacana! Quando vamos estudando esses conceitos, pessoal, a teoria do amor na psicanálise, se faz super necessário entendermos uma outra dimensão também, que é a castração. Por isso citei aqui no início aquela obra do Platão, O Banquete, que o Lacan traz lá no Seminário 8. E quando ele cita sobre o mito dos andrógenos, é super interessante. E eu não vou falar sobre esse mito aqui agora. Eu queria deixar ele como uma curiosidade, de fato, para que vocês possam pesquisar. Como que os andrógenos, aqueles seres que eram plenos e que de alguma forma, por acreditarem demais na sua plenitude, foram cingidos, cortados, e tiveram que lidar com uma limitação. E nesse ponto que é importante a gente pensar como que o amor e a castração são duas temáticas que na psicanálise precisam ser pensadas lado a lado. E aqui começa, então, a pensarmos que aquela ideia que ocidentalmente, lá no século XII, foi pensado o amor como uma plenitude que leva à felicidade, não é bem assim. O amor também tem os seus limites. E por isso vamos falar de amor e castração. Castração na psicanálise significa justamente a imposição de um determinado limite. A castração que é claro, se vai castrar um animal, significa uma mutilação dos órgãos sexuais. Mas não na psicanálise, não se trata disso.
mas se trata de uma limitação do sujeito diante dos seus próprios desejos, daquele excesso, daquele inatingível. E o amor é dessa ordem, do inatingível. Por isso que é impossível falar do amor sem falarmos dos limites. Por isso que não é uma visão pessimista quando falamos disso. É uma visão realista. O amor também tem aqui os seus limites. E claro que devemos pensar como que o amor articula-se com o desejo. E desejar, acima de tudo, implica-se em reconhecer o desejo. E reconhecer o desejo significa relançar-se aquilo que não se realizou em novas aspirações, em novos movimentos. O que vai, lacaniano? O que queres? O que desejas? E essa é a pergunta perfeita para se fazer a quem ama. O que queres? Que vai? O que desejas? O que queres de mim? Para que se produza a partir desse desejo, desse reconhecimento, um movimento, um relançamento dessas novas aspirações. E isso coloca em cena, então, dois lugares, o sujeito e o objeto, ou seja, o amante e o amado. Muito bacana. Temos aqui duas perguntas e vou responder a estas perguntas e logo, logo voltamos aqui às nossas contribuições. Uma da Maria Lima, e ela diz: professor, você acertou na mosca a sua explicação sobre a busca do amor e a verdade. Que bom, Maria Lima, que você gostou dessa contribuição. Espero que outras pessoas também possam ter gostado. E, claro, deixem aqui as impressões de vocês sobre essa temática aqui tão importante que estamos aqui abordando sobre o viés psicanalítico. Sleia, boa noite. O Cristobal também diz: sou cantor e compositor e tenho uma música cujo título Eu Amo Amar Você, que fala exatamente do amor, pela vida e pelo existir. Muito bom, Cristobal. E é super interessante como que, de certa forma, as músicas, as obras, elas são capazes de transmitir justamente esses sentimentos, essas sensações, esses movimentos. Relançar-se. Colocar o sujeito aqui em órbita. E amar, gente, acima de tudo é isso. Amar é um sujeito, é uma pessoa que está sempre disposta a relançar-se nesse movimento de novas aspirações. Boa noite, Kelly, minha amiga psi, que está aqui, muito bem-vinda. A Kelly, que é diretora lá do Instituto Kelly Arruda, instituto que eu também sou professor. Muito bem-vindo, uma alegria, viu, Kelly, ter você aqui participando conosco, viu? Uma boa noite. Pois bem, falar do amor, então, é sempre pensarmos isso, né? Que o amor sempre coloca em cena dois lugares. O sujeito
que vamos categorizar aqui como amante e o objeto como amado. E nós estamos falando aqui de diversas configurações possíveis, tá? Não estamos falando só de uma relação afetiva entre parceiros. Podemos pensar aqui em todas as configurações possíveis mesmo, entre irmãos, entre famílias e assim, etc. Agora, claro que devemos pensar num determinado momento nesse amor mais eros, nesse amor e nessa busca do sujeito por uma realização, por uma junção com o outro. Pois bem, aquele que mesmo não sabendo o que tem, sabe que tem alguma coisa que o torna especial. Essa pessoa sempre é aquela que ocupa o lugar do amado. E o lugar do amante é sempre marcado por aquela pessoa que tem alguma coisa que falta, mesmo não sabendo o que é. E o que falta de fato entre essas pessoas? E essa é a grande pergunta que nós, na psicanálise, sempre devemos ter em mente. O que falta para o sujeito? Qual é a falta do amor? Lá no banquete do Platão, nós teríamos a possibilidade de pensar que se Aristófanes soubesse, ele teria decifrado essa verdade. Mas ele não consegue. O amor é a procura do todo. O amor é a procura do todo. E amar é sinônimo de se unir, mas também de se confundir com o amado. E lá no mito dos andrógenos, que está lá no banquete do Platão, quando Zeus manda cortar eles no meio, eles ficam perdidos, divididos, cindidos, doidos, separados, procurando uns aos outros, tentando encontrar a sua metade faltante, a outra metade da laranja. Quando se encontram, não sabem o que fazer. Ficam abraçados até morrer. E é super interessante a solução que Zeus dá a essa situação. Então, eu vou deixar mais um ponto de curiosidade para que vocês possam conhecer o mito. E na nossa próxima série sobre a teoria do amor, a gente possa vir discutir. Então, o amor é a procura do todo. E amar é sinônimo de unir. Amar é unir, mas também confundir-se com o amado. E tudo isso, claro, toda essa situação, essa ideia, esse pensamento, essa representação, essa idealização atravessou milênios e está aqui até hoje na nossa contemporaneidade. Como se o objeto de amor estivesse ali numa alma gêmea, no outro. E dizer que não há o objeto de desejo não significa que não há infinidade de objetos que causam amor. É claro,
Há uma infinidade de coisas que causam amor, que geram amor. Mas não existe uma coisa que gera esta plenitude, esta ilusão. Como muitas pessoas acreditam. E claro, na psicanálise, nós temos toda essa construção e essa consciência de que o destino do homem é ser desejante e amar na lógica do não todo. Somos seres faltantes e seres desejantes. E a gente sabe que a psicanálise nos ensina que o amor não elimina a falta, porque ela faz parte da nossa constituição. Ela faz parte da constituição do aparelho psíquico, da nossa subjetividade. Ela não elimina isso, não elimina o desconforto do homem no mundo. O Freud, em todos os seus textos, e eu gostaria de frisar aqui, claro, nos textos onde ele fala do amor, e nos textos O Mal-Estar na Civilização, já escrito, já mais no final, por volta, acho que de 1920, alguma coisa, 1930, talvez. Ele indica grandes fontes de desconforto do ser humano. E as principais fontes desse desconforto seriam as exigências imperativas do mundo social, a degradação do corpo, a morte, os conflitos inerentes aos laços sociais, amor, relações familiares, de trabalho e de amizade. E sem dúvida, o amor, a religião, os ideais, a revolução social, nessa tentativa de transformar o mundo, fazem parte das grandes ilusões humanas. O que a gente pode concluir com tudo isso? Que o fracasso dessas ilusões não faz com que o homem abdique, então, buscar toda a verdade ou de cometer atrocidades contra o seu semelhante em nome do amor. E nós percebemos que era após era, recriação após recriação, tempo após tempo, época após época, as pessoas tentam reinventar essa busca em torno de alguma coisa que vise eliminar esse desconforto gerado pelo amor. Pois bem, vamos lá para os nossos comentários. Deise Gomes fez aqui um comentário. Boa noite, aula maravilhosa. Obrigado, viu, Deise? A Ana Paula também colocou Renato Russo na música. Quem inventou o amor reclama. Eu percebo muito complexo na psicanálise. Ana Paula, é verdade. Quem inventou o amor pode reclamar. Nós sabemos que o amor é uma invenção, uma tentativa de simbolização. Tá? O símbolo, o simbólico, a falta da palavra, é super interessante. E claro, sempre na psicanálise, eu não diria que eu percebo muito complexo na psicanálise, eu não utilizaria muito complexo na psicanálise, eu colocaria eu percebo muito complexo na mente humana. A mente humana é muito complexa, não é a psicanálise. A psicanálise é apenas uma forma de tentar estudar, desvendar
aquilo que se passa nos mistérios da mente humana e nas construções que o humano faz. Então, não há complexidade na psicanálise, mas há complexidade, sim, na mente humana. A psicanálise apenas tenta desvendar todos esses mistérios. Talvez falte realização da fantasia de ser amado, um comentário da Kelly. Kelly, é super interessante isso, porque muitas pessoas que desejam amar, muitas vezes não sabem se colocar na posição também de serem amados, ou não se permitem ficarem no lugar, na condição de ser amado. Então isso é super interessante, vale a pena a gente entender também esta lógica, entender esses lugares, porque isso influencia sim no amor, com certeza. E obrigado pela contribuição. Muito bom. O amor é a procura do todo, concordo plenamente. Maria Lima, muito bom. Edileuza, nossa, que aula maravilhosa. Obrigado pelo seu comentário, viu, Edileuza? Compartilha aí com seus amigos, com seus colegas também essa aula. Quem tiver aí oportunidade, faz print da tela, compartilha lá nas redes sociais para que a gente alcance o número máximo de pessoas também que possam posteriormente vir assistir essa aula e que na semana que vem possam estar ao vivo conosco. Vilemi, boa noite, seja bem-vindo, tá? A Maria Lima, novamente, amar é unir-se, confundir-se, sim, que confusão até hoje será para sempre, se até o sujeito tomar consciência, tá? Isso é super interessante. Por volta de 1920, quando Freud já começa a elaborar a segunda tópica do aparelho psíquico, do id, o ego, superego, ele tem uma frase magnífica, né? Wo es war, soll ich werden, né? Onde era o ego que adivinha, onde era o id que adivinha o ego. E essa frase é super interessante porque se trata justamente da capacidade do sujeito de tomar consciência sobre si e de seus atos. E a partir do momento que isso acontece, Maria Lima, ele pode parar de fazer boa parte dessas confusões, tá bom? Cristóbal, e foi através das dores do amor que aprendi a amar, sem sombra de dúvida. Às vezes são esses os caminhos, talvez não os caminhos mais devidos, mas também os caminhos que ensinam. Maria Lima, meia aula, estou amando este tema, muito bom, bacana, muito bom. O Luan também tem aqui um comentário. O ser humano que é complexo, com essa ânsia da busca de respostas e entendimentos, e com isso inventando essas construções sociais que faz o próprio ser humano sofrer, justamente. Isso acontece imensamente, né? Muitas vezes criam-se as ilusões. Por isso que vale a pena a gente também retomar esse texto freudiano, Mal-Estar na Civilização. Veja bem, como um texto de 1930 traz um contexto tão atual. As exigências imperativas do social, a degradação do corpo, a morte, os conflitos inerentes dos laços sociais geram um desconforto do homem no mundo. Uma frase do Freud presente lá no Mal-Estar na Civilização. Então vale a pena fazer toda essa releitura, conhecer. Para quem não conhece, gente, aqui no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá na playlist, vocês vão ter lá uma série de vídeos chamadas As Obras Freudianas. Tá? A gente faz um comentário das
todas as obras freudianas, volume 1, volume 23. Então, para quem tem interesse em conhecer, vai lá, se inscreve no canal, assiste essas aulas, que é um conteúdo incrível. A gente faz assim um percurso sobre os 23 volumes da obra freudiana. É imperdível isso. Dificilmente vocês vão encontrar esse material em algum outro lugar, tá bom? E estamos aqui já chegando no nosso tempo final e eu queria fazer um convite para vocês também, que é o encontro que nós vamos iniciar amanhã, chamado As Intervenções do Analista, Transferência e as Interpretações no Decorrer da Análise. Esse encontro que vai ser, na verdade, 3 encontros, nós vamos iniciar amanhã às 20 horas, vai ser pelo Google Meet, vão ser 3 encontros com a duração de aproximadamente 1h30. Nós estamos aqui tentando dialogar sobre o que é a transferência, quais são as fases do tratamento, as 4 fases de um tratamento psicanalítico que elas envolvem. Se existe mais de um tipo de transferência, quais são esses tipos de transferência? E como o analista deve proceder diante desses diversos tipos de transferência? E o que é, de fato, a interpretação na psicanálise? Então, quem ainda não se inscreveu, vai lá na minha página no Instagram, @psibrunoaugusto, tá aqui embaixo. Ainda dá tempo, faz a sua inscrição. Para quem é aluno das escolas afiliadas e tá aqui as escolas afiliadas, olha, o IBRAPSE, o Minha Esperança, o Instituto Kelly Arruda, o ABRAPSE, vocês podem se inscrever que vocês vão ter um desconto especial. E para quem é estagiário do IBRAPSE, tem um desconto mega especial. Quem são os estagiários? Aqueles que trabalham diretamente com a equipe do IBRAPSE, tá? Quem é estagiário, 60% de desconto para a participação desse curso. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, corre lá no link da bio, se inscreve, preenche lá o formulário, encaminha, tá? Os comprovantes no e-mail, no WhatsApp, e vem participar conosco desse curso, As Intervenções do Analista, Transferência e Interpretação no Decorrer da Análise. Vai ser super interessante e um percurso, sem sombra de dúvidas, fundamental para quem está aqui na prática do dia a dia na clínica psicanalítica. Pessoal, uma boa noite para vocês. Muito, muito obrigado pela participação. Semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, nós nos encontramos mais uma vez aqui no Instagram ou aqui no YouTube para continuar falando sobre a teoria do amor na psicanálise, dando sequência a essas nossas lives que vamos discutir, dialogar, provocar, falar sobre o amor. Não sei quantas aulas faremos, vamos tentar esgotar ao máximo esse assunto. Então, tragam perguntas, tragam aqui indicações, curiosidades e vamos dialogar sobre o amor. Uma ótima quarta-feira para vocês, uma ótima noite de descanso e eu aguardo vocês semana que vem aqui nas nossas transmissões. E até a próxima semana. Tchau, tchau!